E aí galera do YouTube, beleza? Bem-vindos ao Torre de Livros, é um canal de resenha. E hoje eu tô aqui para falar sobre o livro O Canto dos Magos. Desculpa, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Pedro. E eu vim falar sobre esse livro, que é o primeiro livro da trilogia do Mago Negro, escrito por Trude Canavan. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas é o que está escrito. Eu queria começar fazendo um comentário que parece que com essa história, que foi escrita em 1999, ela ganhou um Aurelius Award, que é um prêmio de literatura na categoria de melhor conto fantástico. E eu acho que a primeira história tá muito bom, mas ela não merecia ganhar esse prêmio, na minha opinião. Porque o livro ele tem muitas falhas em si mesmo, que eu vou citar até isso durante o vídeo, mas até que pela uma primeira história, parabéns pra ela, só que não merecia ganhar o prêmio, só isso. Voltando, vou começar falando da história, que eu já li a trilogia inteira. Então o que eu posso dizer do primeiro livro é que ele é muita introdução. É praticamente como se esse livro aqui todo, de 445 páginas, fosse só uma introdução para uma história. E isso é um ponto que eu também acho ruim. Ele tem a sua história própria, mas o principal que ele foca é para introduzir a história para os outros livros. Ele também tem um problema que até metade do livro não acontece absolutamente nada. Isso é bem frustrante. O livro começa, aí tem um evento que acontece, dá início à história, só que ao invés dele continuar a história, ele para. E não acontece nada, até metade do livro. E isso é muito chato. Fora que, já entrando na parte sobre o jeito da autora, a escrita, eu acho a leitura um pouco complicada. O primeiro fato disso se dá que ele se passa numa época antiga. Nesse caso não é meio um problema, depende do ponto de vista da pessoa. Mas por ser uma época antiga, ele usa termos antigos. E outro que ela inventa muitas coisas para denominar fatos na história ou pessoas. Ela denomina por categoria. Isso faz parte do mundo do autor. Só que na minha opinião, ela colocou isso demais, ela exagerou. Tem muito termo e você começa a se perder depois de um tempo. Então eu acho que esse não é o tipo de leitura que te prende. Pelo menos não é o tipo de livro que você vai sair devorando, não. Vai ser um livro que você vai ter que ter paciência até acabar. Você não vai ler tudo de uma vez. E falando sobre a escrita, é isso. Falando um pouco sobre a edição, o livro ele não é ilustrado, mas ele tem uma capa que eu acho muito interessante, que tem um mago com um manto negro e tem a seguinte frase: cuidado com o que você deseja, você pode se tornar um deles. E eu achei isso realmente muito bom, muito criativo. Pra quem não sabe, o livro é da Novo Conceito. E aí, enfim, a edição eu achei boa. Não é ilustrado, mas o resto é bom. O papel também, eu não sei se vocês têm alguma coisa assim, alguma coisa contra o tipo de papel, mas eu prefiro papel amarelado ao papel branco. E esse livro ele tem o estilo de papel que eu prefiro, que eu esqueci o nome, talvez depois vou pesquisar e colocar aí na edição.
mas que é um papel amarelado, realmente dá um tom mais legal. Só falando um pouco da história, o nome da protagonista é Sônia, e o livro se passa numa época antiga. E temos a sociedade em si e temos o clã dos magos, que é o título do livro, aliás, que é bem, é uma classe social. Eu acho isso bem interessante. O livro não colocou como se fosse algo fantástico, algo tão fora da realidade. Eles tratam isso como se fosse algo normal. É meio que uma classe social. Por quê? Porque se você tem poderes de mago, eles vão te guiar e você vai ter estadia, você vai ter honra, porque muitos deles consideram que quem não é mago não tem honra. Você vai ter sempre comida e dinheiro e tudo isso só se você tiver poderes mágicos. Claro, o resto da sociedade tem um certo desprezo por eles. Por quê? Só porque você tem poderes quer dizer que você pode ter todos os benefícios que você quiser. E o resto da sociedade que não tem poderes é completamente esquecido. Essa protagonista, Sônia, ela faz parte da sociedade, como todo o resto. Ela tem raiva dos magos. E o que acontece? Todo ano a sociedade se reúne para um apedrejamento dos magos, quando eles saem do clã. E a Sônia, ela nunca foi tão revoltada para isso, mas esse ano ela decidiu experimentar e foi apedrejar os magos. Ela juntou toda a raiva que ela sentiu a vida toda por eles, e quando finalmente ela foi apedrejar, ela descobriu que ela era uma maga. A pedra saiu com poderes e nocauteou um dos magos. E aí, quando ela descobre que é uma maga, é uma surpresa, tanto para ela quanto para a sociedade. Você vê, ela perde muitos amigos, aliás, por isso. Porque as pessoas dizem, nossa, você é um deles. E as pessoas se afastam, começam a se afastar dela. O clã começa a procurar ela, para recrutar ela pro clã. Mas ela pensa, por que eu vou para um lugar onde sempre teve pessoas que eu sempre odiei? Então ela começa a fugir e tal. E é nesse ponto que eu falei que a história para. Porque ela fica até mais que a metade do livro só fugindo. E eu acho que o livro, ele prende muito nessa coisa. Eu acho que ele podia ter feito algo menor. Ela fica muito tempo fugindo e a leitura acaba se tornando chata. Depois ela é encontrada e tal, e aí a história volta a se desenvolver. Mas eu acho que até aí teve um problema. E eu acho que falando sobre a história é isso. Eu vou dar a minha classificação final do livro. Apesar de eu ter achado um monte de defeitos no livro, eu vou dar 2,5 torres para ele. Porque mesmo sendo tão ruim, eu não tive coragem de parar de ler. A leitura foi devagar, como eu falei, mas eu quis ir até o final. Então eu imagino que talvez ele não seja tão ruim quanto o jeito que eu disse pareceu ser. E outro também tem uns pontos positivos, como eu falei, de edição. O livro também, eu esqueci de dizer, ele é bem escrito, não tem problema de ortografia. Tudo bem, que isso vai muito da tradução e revisão. É traduzido pelo Novo Conceito. O Novo Conceito normalmente tem realmente uma boa revisão. Mas no conceito de ortografia eu realmente achei o livro exemplar. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê aquele seu like. Se inscreva aqui embaixo. Quando você se inscrever, vai aparecer um monte de quadrado para abrir as redes sociais. Você compartilha o vídeo nas redes sociais. Curta a página no Facebook, que isso é muito importante. E valeu. É isso.